Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do nosso Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos, irmãos, toda a perícope do versículo 2 ao versículo 10, mas a nossa exposição se concentrará no versículo 6 e no versículo 8. Como nós anunciamos à igreja, esses 2 últimos domingos do ano de 2020, nós estamos focando 2 temas, ou melhor, 3 temas importantes de serem relembrados à igreja nessa mudança que nós tivemos de local, com maior espaço de culto. Nós rememoramos no domingo passado a doutrina da importância do culto ao Senhor, do culto público, do porquê que ele é indispensável e é essencial e o Senhor ama o culto. Hoje pela manhã nós relembramos a doutrina e as verdades acerca da comunhão dos santos. E agora nós veremos, irmãos, sobre a nossa responsabilidade como evangelizadores, como pregadores do evangelho, a evangelização. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 10. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça do Senhor. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é evangelização. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante da Tua instrução, Senhor, diante da Tua palavra. Reconhecemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, que nós nada sabemos de nós mesmos e que nós necessitamos ser instruídos pela Tua divina revelação, Senhor. Que Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, conduz o nosso coração, iluminando o nosso entendimento, aquecendo os nossos afetos, fazendo com que nossa fé seja posta naquilo que Tua Escritura ensina, para que caminhemos de forma que agrade ao Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã, nós vimos acerca da comunhão dos santos, nessa mesma epístola, no capítulo 4, versículo 9 e 10. E agora, nessa mesma epístola, irmãos, nós veremos um outro tópico importante de ser relembrado, como foi anunciado inicialmente, nessa nova fase que nós estamos vivendo em um novo local. E como foi lembrado hoje pela manhã, queridos, eu vou novamente recapitular o contexto da epístola. O apóstolo Paulo, ele foi pregar o evangelho na cidade de Tessalônica, uma das primeiras cidades em que ele pregou o evangelho, e tendo passado pouquíssimo tempo ali, em torno de 2 a 3 semanas, ele teve de sair fugido para Bereia. A despeito do pouco tempo que foi passado ali, o Senhor abençoou aquela pregação naquela cidade, e ali o Senhor trouxe convertidos. O Senhor converteu alguns irmãos ali naquela cidade. Quando Paulo fugiu para Bereia, teve que sair de Tessalônica para Bereia, esses irmãos passaram a sofrer a perseguição que sobrevinha sobre os apóstolos. Então, o apóstolo Paulo manda a Tessalonicenses, a Timóteo, para que Timóteo soubesse e pudesse prestar relatório sobre como estava a igreja, como estava a fé da igreja. E então, irmãos, toda a primeira metade da epístola, que vai
que é o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo louva a Deus pelo bom estado da fé daqueles irmãos, a despeito da perseguição, a despeito do breve tempo que o apóstolo Paulo passou com eles estavam firmes. E esse texto que nós lemos, irmãos, o versículo 2 a 10, é exatamente o que o apóstolo Paulo faz em quase todas as suas epístolas, é uma oração de louvor e adoração a Deus por alguma coisa naquela igreja. E veja, especificamente aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus, ele dá graças a Deus pelas evidências da eleição presentes nos Tessalonicenses, a qual é testificada pelo modo como eles receberam a palavra de Deus e pela maneira como eles viviam a vida cristã. O apóstolo Paulo estava preocupado sobre o estado da fé daqueles irmãos. E quando Timóteo traz o relatório positivo de que eles estavam bem, então o apóstolo Paulo inicia a sua epístola dando graças a Deus pela fé que eles estavam evidenciando, pelo amor que eles estavam demonstrando, pela esperança que eles nutriam, por isso e por aquilo outro. Ele dizendo, eu dou graças a Deus porque vocês estão evidenciando que se converteram, que vocês são eleitos por causa dessa e dessa marca. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo levantou pelo menos 4 marcas. Eles vivem como eleitos, eles receberam a palavra de Deus como eleitos, versículo 6. Eles espalharam a palavra de Deus como eleitos, e versículo 8, e versículo 7, 9 e 10, eles dão testemunho, eles têm o testemunho de outros como eleitos. Nós não vamos, irmãos, expor toda essa perícope e essas 4 marcas da eleição, porque o ponto não é esse que nós queremos destacar do texto. Nós vamos apenas pegar 2 pontos aqui do que o apóstolo Paulo fala, que diz respeito ao receber a palavra e o espalhar a palavra, no tocante à evangelização. Por isso, irmãos, vejamos especificamente o versículo 5 e 6, por favor. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo de todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo explicitamente começa essa sessão, esse trecho, no versículo 5, dizendo, o nosso evangelho, a pregação que nós fizemos a vocês, ela não consistiu em palavras. No sentido aqui, irmãos, o apóstolo Paulo fazia sempre essa dicotomia entre a filosofia humanista, a filosofia vigente no meio do Império Greco-Romano e a pregação do evangelho. O evangelho não é uma filosofia, não é mera palavra. Foi palavra, sobretudo, foi com poder do Espírito e com plena convicção. Foi assim que nós procedemos no meio de vocês, o apóstolo Paulo fala. E aqui, irmãos, ele fala isso respondendo a alguns ataques que ele já sofria como apóstolo do Senhor, que pregava o evangelho de cidade em cidade. Mas o ponto aqui, irmãos, que nós devemos atentar é que ele diz, nós nos apresentamos devidamente a vocês. Nós nos apresentamos, ou melhor, apresentamos devidamente a palavra de Deus a vocês. Foi com convicção e mais, com poder do Espírito. Com poder do Espírito. Mais à frente, irmãos, como nós vimos, veja o versículo 13 do capítulo 2, o apóstolo Paulo repete isso com maiores detalhes. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Qual é o ponto aqui então, irmãos? O ponto que o apóstolo Paulo está mostrando para eles, do motivo dele dar graças a Deus, é que eles evidenciavam uma marca de um verdadeiro crente. Qual é a marca do verdadeiro crente, irmãos, aqui para o apóstolo Paulo? Vocês aceitaram e receberam a palavra de Deus. Vocês aceitaram e receberam a palavra de Deus. O contrário disso, irmãos, é um dos maiores pecados mencionados na Escritura Sagrada com relação ao povo de Israel. Veja, por favor, Jeremias, abra, por favor, Jeremias, capítulo 6, versículo 10 e versículo 19, por favor.
Jeremias capítulo 6, versículo 10 e versículo 19. O Senhor fala por meio do profeta: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles como vergonhosa, não gostam dela. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando exatamente o contrário disso. Enquanto a nação de Israel obstinada desprezava a palavra, vocês receberam, e não pode receber a palavra de Deus se não for um verdadeiro crente, um verdadeiro convertido. O homem natural despreza a palavra de Deus. O homem natural rejeita o que vem da palavra de Deus. Mas um verdadeiro crente, ele recebe como que ela realmente é, como palavra de Deus. Paulo diz, irmãos, não apenas que eles receberam, mas ele destaca o modo como eles receberam e o contexto em que eles receberam. Explicitamente, irmãos, veja o versículo 5, versículo 6, ele diz: vocês receberam, contexto, em meio a muitas tribulações, e aqui as tribulações já foram mencionadas, a perseguição que eles estavam passando da parte dos judeus, e veja especificamente, ele fala, com a alegria do Espírito Santo. Essa é a maneira como eles receberam com a alegria do Espírito Santo. Não foi uma alegria produzida pela carne, ou por algo natural nele. Não foi uma alegria produzida por... O apóstolo Paulo não mandou diminuir a intensidade das velas do ambiente, tocar uma musicazinha bonita ao fundo, colocar um clima agradável para tocar nas emoções e produzir algo artificial e carnal. Foi a exultação do Espírito que fez com que eles recebessem com a alegria do Espírito. Foi algo espiritual e não carnal. E essa alegria, sim, irmãos, essa alegria é que leva à obediência. Como Jeremias Burroughs, o puritano, ele fala acerca da verdadeira alegria do Espírito Santo ao receber a palavra. Ele diz: a verdadeira alegria em receber a palavra pela pregação é aquela que surge da apreensão das excelências espirituais que se encontram na palavra, e que é a palavra que revela a Deus e Cristo à minha alma. Essa palavra que aproxima a minha alma a Ele para mortificar as minhas paixões e santificar o meu coração. É isso que me faz regozijar na palavra, a santidade e a excelência espiritual que eu vejo nela. O convertido, ele vê isso na palavra de Deus, irmãos. Se essa, queridos, veja, o apóstolo Paulo está falando aqui de evidência de salvação ou de eleição. Se essa é uma evidência de salvação e de eleição, então diga, crente, como anda a sua relação com a palavra, em especial com a palavra pregada dia do Senhor após dia do Senhor. Como anda o seu coração com relação a ela? Talvez você haja com um desprezo intelectual, um achismo soberbo. Você leu talvez algum livro, outro aqui e acolá, e você ouve a pregação pregada, a palavra pregada, e você logo começa a rejeitá-la com base em suas opiniões e no seu entendimento, que muitas vezes é cheio de inconsistências e improbidades doutrinárias, falta de conhecimento e profundidade. Mas o coração é tão soberbo que a palavra sendo exposta, você está peneirando ela, mesmo que ela seja sendo provada fielmente o que a Escritura ensina. Você fala, isso é radicalismo, isso é neopuritanismo, isso aqui é aquilo outro, isso aqui é retrógrado, isso aqui é coisa do passado, isso aqui... E você vai com seus achismos peneirando. Agir dessa forma, enquanto a palavra é pregada, quando ela é pregada fielmente, não é agir recebendo a palavra na alegria do Espírito. Não é agir. E muitos, de achismos em achismos, muitos resistem à palavra de Deus proclamada. Por exemplo, fala-se de uma instrução bíblica contra o casamento misto e logo se levanta. Isso é retrógrado. Fala-se sobre a instrução bíblica acerca de como lidar com o dinheiro de uma forma santa. Logo se diz, eu é que decido o que eu faço com o meu dinheiro. Fala-se sobre a instrução bíblica do dia do Senhor. Logo se fala, isso é judaização.
Fala-se sobre a instrução bíblica de questões políticas e morais, e logo você diz, você é um religioso, hétero, fascista, opressor, etc. E tanta baboseira que se fala por aí. Corações que não estão dispostos a ouvir a palavra, mas a se fechar nos seus achismos, cheios de inconsistência doutrinária. Como Thomas Watson, irmãos, disse, e corretamente ele falou, se um juiz dá um veredito sentado em sua cadeira, todos escutam. Se um rei passa a falar, todos se silenciam e prestam atenção. Quando chegarmos à palavra de Deus, devemos pensar assim conosco. Devemos ouvir a Deus nesse pregador que está expondo a palavra de Deus. Portanto, é dito que Cristo fala por meio dos seus ministros do céu. Cristo fala em seus ministros como um rei fala na pessoa do seu embaixador. O que é que um crente faz? Faz aquilo que Cristo falou. As minhas ovelhas dão ouvidos à minha voz e me seguem. Ou talvez você tenha um desprezo moral. Dia do Senhor após dia do Senhor. Ouve a palavra pregada, mas não há transformação. Não há nenhuma tentativa de viver aquilo que é proclamado e que emana da Escritura Sagrada. Não há nenhum esforço. Você pode até assentir intelectualmente. Não, é isso mesmo, eu concordo, é isso aí. Mas você despreza no seu coração. Todas as vezes, irmãos, que nós ao ouvirmos a palavra, mesmo que concordando com ela, nós não a vivemos, nós não estamos recebendo a palavra com a alegria do Espírito, mas nós estamos desprezando a palavra. Cuidado, então, se essas coisas caracterizam você, cuidado. Ou talvez você não seja um crente verdadeiro, ou você seja, no mínimo, uma ovelha muitíssimo rebelde, não a minha, ao conselho dessa igreja, mas ao teu Senhor. Ao teu Senhor. Essas palavras, irmãos, não são palavras de homens e não foram postas para nós discutirmos e darmos a nossa opinião sobre um versículo para chegarmos a um ponto em comum. Essa é a palavra do Deus Altíssimo, que fala com autoridade para que todos os homens se calem diante dele e obedeçam. Se esse for o seu caso, você tem de Deus hoje uma oportunidade de se arrepender e agir exatamente assim como é mostrado pelo apóstolo Paulo como a marca de um crente, receber a palavra com a alegria do Espírito, Mas veja, se a palavra corretamente pregada é o teu banquete, se quando a palavra é exposta diante de você, você se banqueteia, se farta, eis aí um verdadeiro israelita. Eis aí um que toma a palavra de Deus, aprova e a sente como doce, como mel, e não amarga, mas como doce. Receber humildemente a palavra de Deus, conforme o Tiago fala no capítulo 1, versículo 21, é uma marca de um verdadeiro crente. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. O mundo não ouve a voz de Cristo, irmãos, e o próprio Cristo falou isso diversas vezes no Evangelho. Os seus apóstolos afirmaram e reafirmaram isso diversas vezes, mas os verdadeiros crentes ouvem a voz de Cristo, colocam de lado as suas opiniões, os seus racismos, a sua carne que milita contra o Espírito, e quer aprender dele, quer ouvir dele o que é agradável a ele. E se você não professa fé em Cristo e está conosco essa noite, se você ouve a palavra de Cristo e ainda não se entregou a ele, se entregue a ele. Não resista, mas receba-o com a alegria que vem do Espírito Santo. Nele você encontra a vida e salvação. Ouça os apelos dos fiéis ministros de Cristo que pregam a palavra de Cristo e não desprezem a Cristo. Então, irmãos, vem o segundo ponto que nós queríamos destacar nesse texto, das 4 marcas, né, que seria a penúltima marca. Eles espalharam a palavra de Deus como eleitos. E veja, esse era o ponto que nós queríamos destacar para a igreja como um ponto doutrinário a ser relembrado, um ponto da vida cristã a ser colocado novamente em nosso coração com clareza. E por que então que foi colocado essa questão anterior de receber a palavra de Deus? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo une aqui as duas coisas de uma forma quase que inseparável. Veja o versículo 8, por favor. Veja, ele acabou de falar sobre a recepção da palavra, ele já inicia o versículo 8 dizendo: porque de vós repercutiu a palavra de Deus não só na Macedônia e Acaia,
mas também por toda a parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo fala, de vocês, de Tessalônica, se espalhou a palavra de Deus por toda a Macedônia. Um raio aqui, irmão, de pelo menos 300 quilômetros. Aquela igreja recém-convertida, cheia de tribulação, já estava sendo caracterizada por espalhar a palavra de Deus por toda a região da Macedônia, irmãos. E perceba, queridos, o movimento que é feito, como destaquei, eles receberam e então proclamaram. Eles receberam a palavra com a alegria do Espírito, então proclamaram essa palavra, repercutiram essa palavra. Aprendemos então aqui, irmãos, que só pode espalhar a palavra aqueles que a receberam. Só pode espalhar a palavra aqueles que a receberam. E aqui, irmãos, cai por terra todo tipo de desculpa em favor da evangelização, de um ecumenismo satânico e antibíblico. Quando você se junta com espírita, você se junta com romanista, se junta com um e com outro, tudo em prol da evangelização, tudo em prol da pregação do evangelho. Não há como fazer evangelização verdadeira, pregação do evangelho verdadeira, se aqueles que estão fazendo isso não receberam a palavra. Esse é o movimento, irmãos. Nós somos alcançados por Deus, Deus nos alcança, então Ele nos envia para pregarmos o evangelho. Deus nos alcança, nos converte, então nos faz instrumentos para a pregação da sua palavra. E ainda, irmãos, veja, a segunda coisa que aprendemos é que aqueles que receberam a palavra, inevitavelmente espalham a palavra. Espalham a palavra. Essa é uma marca de um homem que ama a Cristo. Ele quer falar desse Cristo àqueles a quem ele puder. No caso dos Tessalonicenses, irmãos, Tessalônica era uma das cidades mais importantes administrativas do Império Romano. Vinha gente de todo canto, em especial da Península Grega. E aí eles estavam difundindo a palavra, essa palavra estava saindo de Tessalônica. Ele fala, de vós repercutiu a palavra de Deus. A palavra aqui, irmãos, que o apóstolo usa para repercutir, ela traz a ideia de alguém que troca uma trombeta, para que todos ouçam com clareza. A trombeta está sendo tocada. E não é um toque de trombeta. O tempo verbal que ele usa é constantemente a trombeta tocada. Constantemente ela soada, para que as pessoas ouçam. E o que eles espalharam, irmãos? Veja que interessante, isso aqui é um ponto importante para nós entendermos o que é evangelização, irmãos. O que foi que os Tessalonicenses espalharam? O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5, 6, 8, várias vezes. Eles não espalharam, irmãos. Eles não espalharam experiências pessoais. Eles não espalharam testemunhos particulares. Eles não espalharam programações, músicas, pantomimas, peças teatrais. Não. Foi a palavra de Deus. Veja o versículo 5, o apóstolo Paulo fala, o nosso evangelho foi o que nós pregamos a vocês, vocês passaram, é o nosso evangelho. Versículo 6, a palavra que vocês receberam. Versículo 8, a palavra de Deus. Versículo 8b, a vossa fé para com Deus. Foi isso que vocês repercutiram. A palavra de Deus e a fé nessa palavra, chamando os homens a crerem com a mesma fé que vocês depositaram em Cristo, a colocarem nessa palavra. E isso foi de tal forma, irmãos, o apóstolo Paulo fala, que ele e seus companheiros não precisavam mais pregar o evangelho naquela região. De tal forma repercutiu a palavra, que eles não precisavam mais fazer isso. Com isso, irmãos, o que se tem é que uma das evidências da eleição é a proclamação da palavra feita pública e privadamente. É o que nós chamamos de evangelismo. Evangelismo, uma das marcas de um crente. Como, por exemplo, abra, por favor, 1 Pedro. Por favor, 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Veja que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Pedro levanta diversos atributos da igreja de Cristo. E, dentre eles, a finalidade para a qual ela foi feita todas essas coisas. Uma das finalidades é proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é tão importante, irmãos, na nossa vida como crentes, como povo de Deus, que o apóstolo Pedro coloca isso como um dos conceitos que definem o crente. Foram chamados para proclamar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e anunciar ao mundo esse que fez isso. Hoje, irmãos, as igrejas querem inventar tanta coisa para fazer evangelismo, e algumas até absurdas, e o fazem de tal forma que chegam a pensar que se não houver tais e tais coisas, não haverá evangelismo. Como eu já ouvi certa vez, né? Se você não tem um departamento de missões na sua igreja, a sua igreja não pensa em evangelismo. Se você não tem um culto evangelístico, a sua igreja não pensa em evangelismo. Mas não precisa chegar a esse ponto, irmãos. Contra essa ideia errônea, queridos, contra essa ideia errônea de que só é evangelização se existir essas coisas, pense na simplicidade e na naturalidade com que isso acontecia com os crentes do primeiro século. Pense, e não é impróprio pensar, isso aqui não é especulação não, basta ler o livro de Atos. Isso ocorria na dinâmica da vida, isso ocorria no dia a dia, nas oportunidades. Era fazendo tenda, era lavando roupa, era confeccionando algo, era trabalhando, era indo de caminho em caminho, eram os ministros ordenados, responsáveis por isso, fazendo o seu trabalho com eficácia. No dia a dia, a igreja pregava o evangelho e evangelizava. Mas aí alguém pode objetar dizendo, mas isso aí era a cultura deles, a nossa cultura hoje é outra. Mas eis o ponto, querido. Deus nos revelou exatamente em uma cultura muito simples, da forma mais simples. A igreja de Cristo viveu da forma mais simples possível no primeiro século para nos mostrar o que é essencial e necessário e que em qualquer cultura, em qualquer tempo, se nós tivermos isso, nós temos as marcas de uma igreja verdadeira. E especificamente, nós podemos fazer evangelização de uma forma simples. De uma forma simples. Erro então, irmãos, seriamente, aqueles que pensam, por exemplo, também, que o cuidado dos necessitados ou o engajamento político é evangelização. E aqui, queridos, como isso se tornou comum em nossos meios por causa de algumas teologias que surgiram aí, misturando marxismo com evangelho. Evangelização, irmãos, não é engajamento político. Evangelização não é militância política. Evangelização, irmãos, está centrada na palavra de Deus, na proclamação dela. A igreja deve cuidar dos necessitados, especialmente os da família da fé. Ela deve apresentar ao mundo a visão política bíblica. Dentre elas, por exemplo, mostrar ao mundo que não há ética fora da lei de Deus, que não há verdade moral em qualquer outra alternativa, muito menos no utilitarismo, no que a maioria decidir que é bom vai ser bom, mas apenas na lei de Deus. Esse é um ponto. Mas evangelização não é engajamento político, como se eu levantasse pastas junto com os ímpios na rua, por justiça social, eu estou fazendo evangelização. Não é esse o ponto, queridos. Não é esse o ponto. Cuidado dos necessitados, engajamento político não é evangelização. Judas, o engajado político, ora, ele fazia parte de uma seita que era engajada politicamente. E o sobremodo preocupado com os pobres, este está aí para nos mostrar exatamente isso, irmãos. Muitos, consciente ou inconscientemente, se iludem pensando que por meio disso transformarão o mundo e farão diferença. Mas, queridos, a transformação real e o meio ordenado por Deus para ela não é primariamente engajamento político. É a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho. Não adianta nada transformar uma sociedade politicamente. A sociedade poderia ser a mais conservadora do mundo. Se não tem Cristo, não serve de nada essa moral. Obviamente é muito melhor viver numa sociedade que moralmente é aceitável do que é escancaradamente imoral. Mas moral sem Cristo condena ao inferno. O nosso esforço, irmãos, como povo de Deus, é pregar o Cristo que transforma o coração dos homens. É pregar o reinado de Cristo, para que os homens se submetam ao reinado de Cristo. E disso todas as coisas fluem. E disso nós falamos ao mundo. Essa é a visão que Deus tem de casamento. Essa é a visão que Deus tem de Estado. Essa é a visão de economia. Isso que Deus quer para a educação. E aí vem como consequência
Mas a evangelização, a pregação do evangelho, é a base que vem antes de tudo, irmãos. E ainda, queridos, ainda diante disso que Paulo fala aos Tessalonicenses, há uma correção de um outro erro aqui, irmãos. Alguns dizem assim: prega o evangelho, se possível use palavras. Essa é uma frase comum, inclusive isso vem de um romanista, né? Prega o evangelho, se possível use palavras. Irmãos, não há como pregar o evangelho se não for por meio das palavras. Basta você pegar o livro de Atos. Quando os apóstolos estavam pregando o evangelho, todos os verbos associados estão ligados a palavras, a falar, a anunciar, a proclamar, a verbalizar. As obras da igreja, o viver ou não viver a palavra, ela é um exemplo do que está sendo pregado. Ela pode ser ou não uma pedra de tropeço. Ora, um se levanta para pregar o evangelho, mas não está vivendo aquilo que está sendo pregado, ele quer um pedra de tropeço. Mas você olha para um ímpio que moralmente vive bem, ele não está pregando o evangelho sem palavras. Pregar o evangelho está intimamente ligado com anunciar verbalmente a obra de Cristo. A sua vida, ela mostra os resultados de uma transformação. Mas a sua vida não anuncia que nós nascemos em pecados. A sua vida não anuncia que Cristo foi morto no Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está sentado à destra de Deus Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. As nossas obras mostram a transformação, mas elas por si só não são pregações do evangelho, irmãos. Nós devemos fazer como os Tessalonicenses, repercutir a palavra. Repercutir a palavra. Repercutir a palavra. Por isso, crente, prega o evangelho em conversas e nas oportunidades que você tiver. Cada crente no Senhor tem essa responsabilidade diante do Senhor. Nós não precisamos inventar um departamento de missões, um mês missionário, um culto evangelístico ou qualquer outra coisa do tipo, que a evangelização seja o nosso estilo de vida. Seja o nosso estilo de vida. Os ímpios, irmãos, serão testemunha contra nós, pois em suas mentiras e falsas doutrinas eles são mais diligentes do que nós. Veja os testemunhos de Jeová, veja os muçulmanos, veja os idólatras políticos, o tempo todo caningando o povo nas redes sociais para convertê-los à idolatria política. São mais diligentes do que muitos de nós, queridos. Mais diligentes do que nós na pregação do evangelho. Mas eles não têm uma verdade que transforma o mundo. Eles não têm o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Deus. Nós temos, irmãos. Ele nos foi dado e nós somos chamados a anunciar Ele a todos os homens. A nossa consciência, irmãos, também é testemunha contra nós. Pois quantas vezes nós não somos mais diligentes em anunciarmos boas novas sobre a nossa própria vida, sobre os nossos políticos favoritos, sobre algum acontecimento, do que mesmo com relação ao evangelho. Que esse não seja o nosso caso, irmãos. Nós temos aqui, irmãos, dominicalmente a pregação pública por meio do ministério ordenado. Convide o seu vizinho para ouvir a pregação do evangelho. Convide um amigo, um parente, para que ele ouça a pregação do evangelho. Veja, irmãos, não há culto evangelístico. Não existe esse tipo de coisa. Todo culto feito no dia do Senhor é culto ao Senhor. E toda pregação do evangelho, ela ensina doutrinariamente, ela exorta, ela repreende, ela consola, ela anuncia a glória e a obra de Cristo para que aqueles que não creem nele creiam. É completo. Nós não precisamos fazer todo quarto domingo do mês, vai ser o culto do amigo, o culto evangelístico. Não. A pregação do evangelho dominicalmente é uma ocasião pela qual também você trabalha em favor da expansão do reino de Cristo, para que os homens ouçam o evangelho pregado. Que o reino de Deus, irmãos, cresça nessa igreja e por meio dessa igreja, com homens e mulheres se rendendo a Cristo e fazendo parte da família dele. É uma alegria, irmãos, sinceramente é uma alegria ver irmãos que vêm de outras igrejas ou denominações e desejam congregar conosco. Isso é uma bênção e é uma alegria sem dúvida. Mas a alegria maior está, irmãos, como o próprio Senhor fala, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos justos que não necessitam de arrependimento. É ver a igreja de Cristo crescendo com conversões, por meio da evangelização de cada membro da igreja, por meio da pregação pública da palavra. E agora, irmãos, Deus nos deu a graça de crescermos com espaço para isso. Que sejamos diligentes, irmãos, nesse ponto. Nós não precisamos lançar desafio tal, faça isso, faça aquele outro, programa tal, para que a igreja possa se organizar e agir de alguma forma. Não.
irmãos. A convicção e a fé é suficiente para nos fazer agir. Se eu e você temos convicção da evangelização e da pregação do evangelho, você não precisará ouvir esse púlpito. Agora nós estamos lançando o desafio mais um. Você pode gerar um. Traga um por mês. Não. Se nós temos essa convicção, o pregar o evangelho e sermos pais gerando filhos do evangelho, no evangelho, será algo natural, irmãos, em nossa caminhada. Que Deus nos dê graça, irmãos, pois como isso é difícil. Sinceramente, irmãos, isso é muito difícil. Nós inventamos desculpa, nós tememos a rejeição, nós tememos, irmãos, sermos taxados de fanáticos ou inconvenientes. Deixamos passar as mais variadas oportunidades. Por isso, queridos, oremos ao Senhor, pedindo coragem e oportunidade, pedindo ousadia para anunciarmos o evangelho. Nós temos a graça, faz-nos sim uma igreja que vive esse ponto da fé, evangelizadora, evangelizando no dia a dia, compartilhando o evangelho de Cristo àqueles que necessitam do Senhor. Dar-nos coragem, Senhor, ousadia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.